do profetiza. Espírito Santo, vem dos quatro ventos, sopra sobre nós. Já ouço ruídos, som que vem do céu, traz avivamento sobre as nações, traz vida ao que está morto, restaura o seu povo, sopra sobre nós. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, vem nos batizar. Vento impetuoso, batiza-nos com fogo, queremos queimar sobre o teu altar.
Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom nos rendermos. Queridos, eu não sou músico, não sei tocar, mas eu amo o Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero saudar aqui a Catiane, que está aqui. Cadê a Catiane? Seja bem-vinda, Catiane. O Mateus. Onde é que está o Mateus? Ah, o menininho? Certo. A Esther. Ah, pequenininha. Glória a Deus. E a Neuza? Seja bem-vinda. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Vocês podem abrir suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12 em diante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 em diante. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos no começo de um ano, e eu creio que esse ano será muito abençoado por Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que esse ano será um ano muito abençoado por Deus. O ano de 2022 será um ano de bênçãos. Nós sabemos que estamos apenas começando, e aqui o apóstolo São Paulo, ele diz que nós não recebemos o Espírito do mundo. Esse é o combate espiritual. A gente pode pensar, hoje de manhã eu trouxe uma palavra que falava sobre algumas coisas. Paulo naufragou, e logo que ele saiu do naufrágio, ele estava catando alguns gravetos, e uma víbora pegou a mão de Paulo. Às vezes a gente olha para algumas coisas e diz assim: ah, isso é uma coisa natural. Não é, queridos. Tem coisas que estão por trás disso. O inimigo muitas vezes ele quer que a gente imagine que tudo isso é normal, é só um problema no som, é só um problema nos equipamentos. Mas não é problema nos equipamentos e no som. O problema, ele é gerado por algo que a gente não pode ver. Amém? Então, só para a gente caminhar então nessa palavra, a Bíblia diz uma coisa: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito de Deus, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Eu queria dizer uma coisa para você: Deus tem tocado muito no meu coração sobre uma mentalidade que nós temos que ter, uma mentalidade espiritual. E essa mentalidade espiritual é uma mentalidade que ela é produzida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz essa mentalidade espiritual. E talvez aí você fique se perguntando: apóstolo, qual é a importância de eu ter uma mentalidade espiritual? Porque a mentalidade espiritual é uma mentalidade que vem da parte do Espírito Santo. A mentalidade espiritual é uma mentalidade que pensa como Deus pensa. É uma mentalidade que faz a gente ver como Deus vê. É uma mentalidade que faz a gente falar como Deus fala. É uma mentalidade que faz a gente agir como Deus age. Então, a mentalidade espiritual é a mente de Cristo Jesus. Essa mente de Cristo Jesus,
ela é a mente que nós devemos buscar. O apóstolo São Paulo, ele diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, que nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pela transformação, ou seja, nós temos que mudar a nossa maneira, a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a maneira de pensar pela renovação do nosso entendimento. E só existe uma maneira, é por meio das coisas espirituais. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Jesus disse: a minha palavra, ela é espírito e vida. Então, se a palavra de Deus, ela é espírito e vida, nós temos que entender que um dos caminhos para a gente mudar a nossa maneira de pensar é por meio da palavra de Deus. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela vem de Deus, é uma revelação de Deus para a nossa vida. Mas nós não podemos pensar que toda a revelação de Deus esteja contida na palavra. A palavra é sim o nosso manual de regra, de fé e de prática, mas Deus nunca parou de falar. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, ele falou de muitas maneiras e muitas vezes, mas nesses tempos ele tem falado por meio de Jesus. O Senhor, ele fala de muitas maneiras e muitos meios. E a nossa mente, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Sabe por quê? Imagina só, quando Jesus ele se via diante dos problemas, ele não pensava como o homem pensa. Ele pensava com uma mente sobrenatural. Ele estava numa festa de casamento nas bodas de Caná da Galileia. A mãe de Jesus disse para ele: olha, faltou o vinho. E Jesus então disse lá para os ajudantes daquela festa: tragam umas talhas com água. E depois mandou servirem aos convidados. Aquela água foi transformada em vinho. Aí você talvez se pergunte: o que é isso que o apóstolo está falando? Eu estou falando uma coisa. Jesus, ele resolveu um problema, não foi com uma mentalidade humana. Ele resolveu aquele problema da falta de vinho na festa de casamento, que foi com uma mente espiritual. Por exemplo, vamos voltar atrás, vamos lá no Antigo Testamento. O profeta Eliseu, ele mandou colher algumas coisas para os filhos dos profetas fazerem um alimento, e eles então fizeram uma panelada de alimento. Só que quando foram comer, algum gritou: olha, morte na panela, porque aquilo que estava na panela era venenoso. Eles escolheram coisas venenosas e colocaram a cozinhar. O profeta, o que ele fez? Ele chegou e disse: calma aí, não vou colocar fora esse alimento que foi preparado. Ele pegou um punhado de farinha e jogou na panela. Então a morte na panela, ela foi embora. Agora você talvez se pergunte: como foi que a morte na panela foi embora? Foi embora porque o profeta é aquele que ouve a Deus. Fala comigo: o profeta ouve a Deus. Então Deus falou para ele, e ao falar para ele, o profeta fez algo ali que arrancou a morte da panela. Por isso, amados, a mentalidade natural foi aquilo que os homens olharam e viram a morte. Mas o profeta, ele sabia que aquela morte podia ser tirada da panela. Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos ter uma mentalidade espiritual, porque na nossa vida os problemas, os desafios, as dificuldades muitas vezes são grandes, e quando nós chegamos diante de um desafio, de uma dificuldade, de um problema, nós precisamos usar a mentalidade espiritual para vencer o problema. Escuta só, Jesus, ele disse o seguinte, que nós somos mais que vencedores. Ele falou isso por meio de Paulo. Ele disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu olho para muitos da igreja e eles não estão vivendo esta verdade da palavra de Deus. E aí você se pergunta: por que alguns não estão vivendo essa verdade da palavra de Deus? Porque eles não mudaram a sua mentalidade. Eles entregaram a vida para Jesus, mas a sua mente não foi transformada. A sua mentalidade, ela não se transformou numa mentalidade espiritual, ela continuou sendo uma mentalidade carnal. Então quando a pessoa entra num problema, ela se desespera. Quando ela entra numa dificuldade, ela não sabe o que fazer. Por quê?
Porque a sua maneira de pensar ainda é uma mentalidade carnal. E Paulo estava falando aqui, queridos, que o homem natural, ele não aceita e não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Agora deixa eu te dizer uma coisa, talvez você vai se surpreender. Para muitos dentro da igreja também parece loucura. Por exemplo, quer ver uma coisa? Quando uma pessoa está doente, muitos dentro da igreja, eles não vão orar primeiro. A primeira coisa que eles vão fazer é correr para o médico, é correr para o hospital, porque eles dizem: olha, é urgente, nós precisamos urgentemente ir lá, porque a sua mente, ela ainda não foi transformada, a sua mente ainda não é espiritual, porque uma mente espiritual, ela vai ver de forma diferente. Aí você me diz assim: mas apóstolo, a gente ainda é ser humano, nós ainda enfrentamos enfermidade, e tem coisas que nós precisamos ir para o hospital. Imagina você, uma pessoa que trabalha em uma serraria e de repente ele se descuida e perde o dedo. Qual é a primeira coisa que faz? Vamos correr já para o hospital, vamos agora para o hospital, não é isso? Mas só que quando Pedro, ele arrancou a orelha de Malco, tirou fora, caiu no chão, Jesus foi lá, juntou aquela orelhinha e botou no lugar, a orelhinha no lugar ali, e ela se fez. Aí você diz assim: puxa, mas eu não sou Jesus, hein, meu irmão? A Bíblia diz que Jesus andou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então a Bíblia nos ensina que Jesus, ele fez milagres por meio do poder do Espírito Santo. E eu e você, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está na nossa vida, o Espírito Santo está em nós. Então nós precisamos aprender também a ter uma mentalidade nova, uma mentalidade renovada, uma mentalidade espiritual. Agora, o grande problema é que quando a pessoa vê uma coisa assim, ela se desespera, ela se apavora, ela diz: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém tivesse a orelha decepada, o que você diria? Vamos agora para o hospital? Ou você diria o seguinte: para aí, eu vou botar a tua orelha no lugar, deixa eu colocar a tua orelha no lugar, deixa eu colocar no lugar isso que saiu fora. Aí, é por isso, escute, é por isso que eu digo que a mentalidade da igreja em muitas pessoas precisa mudar. Por quê? Porque as pessoas, elas não vão pensar isso, elas não vão nem crer nisso. Quer ver uma coisa? Quem crê que isso possa ser possível de acontecer hoje? Porque para você crer, você tem que fazer, você tem que agir, você tem que pensar. Então, a mentalidade espiritual, andar no Espírito, viver no Espírito, ter uma mente espiritual, ser uma pessoa espiritual, vai nos fazer ver diferente, pensar diferente, ouvir diferente e agir diferente. A mentalidade espiritual vai nos fazer ver as coisas de uma outra maneira, de uma outra forma. A mentalidade espiritual, ela vai nos fazer entrar no sobrenatural. Porque, queridos, escute, nós temos que entender uma coisa: se a pessoa tem uma mente espiritual, então ela vai entrar no sobrenatural. Porque uma pessoa que tem uma mente carnal, ela nunca vai conseguir entrar no sobrenatural. Porque a mente carnal, ela não entra no sobrenatural. A única mente que entra no sobrenatural é a mente espiritual. A mente carnal, ela vai procurar soluções humanas, soluções terrenas, mas a mente espiritual, ela vai buscar soluções divinas, ela vai buscar respostas em Deus. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quem estava na oração, eu não me lembro se foi ontem à noite ou se foi anteontem, não lembro se foi domingo ou se foi ontem. Tinha uma moça na nossa oração das 23 horas, e essa moça, ela é jovem, deve ter uns 30 anos, 30 e poucos anos. Ela teve um AVC e ela não conseguia caminhar direito. Mas aí, na hora da oração, eu orando por ela,
eu disse para ela, e ela estava lá no outro lado do Brasil, ela não estava na minha frente. Eu disse para ela: pula da cama agora. Eu disse: pula da cama agora e começa a caminhar e pular, e começa a saltar. Vai saltando, salta aí, salta, faz o que você não podia fazer. Irmãos, aquela irmã, aquela moça, ela foi completamente curada, ela foi completamente restaurada. A sua mãe deu testemunho, ela deu testemunho, ela disse que ela não conseguia fazer nada daquilo que ela estava fazendo naquele momento. Por quê? Porque ela estava enferma. Mas no momento em que nós não agimos com uma mente normal, com uma mente carnal, mas nós reagimos no Espírito, nós falamos do Espírito. Eu vi quando o Espírito Santo, escute, eu vi quando o Espírito Santo ele tocou nas pernas, havia um fogo daqui até os pés, um fogo divino estava ali. Naquela hora eu sabia que Deus estava fazendo milagres. Então naquela hora eu discerni: olha, o Senhor está curando pessoas. Você que está assim ou está assado, comece, saia. Se você está sentado, fique em pé. Se você está deitado, pule da cama e comece a fazer tudo que você não podia fazer. Mas pule, corra. E naquele momento aquela moça, ela foi curada, ela foi completamente curada. E aí você diz assim: que coisa linda, sim, mas toda a igreja ela deveria estar operando no sobrenatural, ela deveria estar agindo no sobrenatural. Agora ela não consegue agir no sobrenatural porque a sua mente ainda é carnal. E é isso que Paulo estava dizendo: olha, o homem natural não entende, mas o homem espiritual ele entende. Nós temos o Espírito Santo. Então, queridos, deixa eu falar algo para você. Nós não podemos aceitar que pessoas que têm o Espírito Santo, eles continuem com uma mente não transformada. Nós não podemos aceitar que uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida ainda continue pensando como alguém que não tem o Espírito Santo na sua vida. Nós temos que entender uma coisa: o Espírito Santo está na nossa vida, e por Ele estar na nossa vida, então a nossa mentalidade é diferente. Por quê? Porque a nossa mentalidade segue a mente do Espírito. A nossa mentalidade segue a mente do Espírito, onde não há impossíveis, onde tudo é possível para aquele que crê. Então a nossa mente ela tem que ser diferente. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A nossa mente tem que ser diferente. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos falar diferente. Escute, escute. Olha aqui comigo. Olha para mim. A mente do Espírito, ela faz você ver diferente. Quando você olhar para o teu problema, quando você olhar para a tua dificuldade, você tem que ver diferente. Como que você tem que ver? Você tem que ver aquilo ali solucionado. Você olha para um problema e você já começa a ver aquele problema solucionado. Você olha para uma situação e você já vê aquela situação resolvida. Porque essa é a mente espiritual. Quando você ouve alguma coisa, uma informação negativa, você diz assim: isso não é para mim. Porque para mim, as minhas informações, as informações que Deus tem para mim, não são iguais a essas que estão me passando. As informações que Deus tem para mim são boas. As notícias que Deus tem para mim são boas notícias. Por exemplo, esses dias nós ouvimos, o profeta Vinícius até falou uma coisa interessante. Ele disse que virão tempos difíceis financeiramente, e vão vir mesmo, mas não precisa ser para nós. Não precisa ser para você, não vai ser para mim, não vai ser para ninguém que crê. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele se fez pobre para nos enriquecer em todas as coisas. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí você diz assim: ei, mas o problema é o seguinte, eu não tenho dinheiro. Ei, mas o problema é o seguinte, eu não tenho trabalho. Ei, mas o problema é o seguinte, eu ganho muito pouco. Deixa eu te falar uma coisa: a mente espiritual não pensa assim. Porque existe uma mente carnal que está pensando assim: olha, as coisas estão subindo,
mas o salário não está aumentando. Então as pessoas estão ficando apertadas. Isso é uma mente carnal, não é espiritual, porque a mente espiritual é aquela mente que o Senhor nos ensina. Pedro precisava pagar o imposto, ele precisava pagar o imposto, e Jesus disse para Pedro: Pedro, vai lá no banco e pega o empréstimo. Ele não disse isso para Pedro, ele não disse para Pedro: Pedro, vai lá e arruma emprestado no teu vizinho. Ele também não falou isso para Pedro. Ele disse para Pedro: Pedro, vai lá no mar, lança um anzol na água, o primeiro peixe que tu pegares, abre a boca dele e tu vai achar na boca desse peixe uma moeda, e você vai pagar o imposto por ti e por mim. Ou seja, Deus deu para Pedro uma solução espiritual. Por quê? Porque Jesus não estava limitado a ter dinheiro no bolso ou não ter dinheiro no bolso. Porque, escute, a mente espiritual é assim: se eu não tenho, eu posso ter. Se eu não tenho, eu posso descobrir aonde está. Se eu não tenho, pode abrir-se para mim aquilo que ainda não existe. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus traz à existência coisas que não existem. Ele chama coisas que não são como se já fossem. A mente espiritual é assim. A mente espiritual nos ensina. A mente espiritual nos ensina que não há limites. A mente espiritual nos ensina que nós podemos viver numa nova dimensão. Queridos, escute uma coisa: todos recebem o mesmo ensino. Por exemplo, você está recebendo uma palavra, e você, daqui a pouco, você pode ver no meio desse povo algumas pessoas que a vida deles começa a fluir, as coisas começam a funcionar, eles são promovidos no trabalho, as coisas começam a dar certo, Deus começa a acelerar a prosperidade na vida deles, e aí você olha para eles e diz assim: por que está acontecendo isso com eles e comigo não está acontecendo? Porque em alguma coisa eles romperam espiritualmente. Ou seja, muitos estão ouvindo a palavra, mas não estão praticando a palavra. Jesus disse que aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra, é como um homem tolo. Por quê? Porque a casa vai cair. A casa cai para aquele que só ouve, mas aquele que ouve e pratica a palavra, a casa não cai, o casamento não cai, as finanças não caem, o trabalho não cai, a saúde não cai, quando você ouve e pratica a palavra. O problema é quando nós ouvimos e não praticamos, ou quando nós ouvimos com uma mente carnal e nós somos bloqueados por aquilo que os nossos olhos carnais veem. Eu já falei muitas vezes aqui para vocês, eu já abri muitas igrejas em lugares muito pobres, e tem uma coisa que sempre me alegrou quando eu cheguei nos lugares pobres: não era com a pobreza daquele lugar, mas com os milagres que eu conseguia ver no Espírito que iam acontecer naquele lugar. Porque quando eu chegava num lugar pobre, eu dizia: quanto milagre Deus vai fazer no meio desse povo, quantas maravilhas vão acontecer aqui nesse lugar. Porque a mente espiritual, ela olha além do que os olhos veem. Escute, não te deixe enganar pelos teus olhos. Tudo que os teus olhos te mostrarem diferente da palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Tudo que as pessoas te falarem, tudo que as pessoas disserem para você diferente da palavra de Deus, não aceite, fique com a palavra de Deus, porque você vai encontrar pessoas que só vão ver problemas, você vai encontrar pessoas que só vão ver dificuldades, você vai encontrar pessoas que só vão reclamar da vida, vão reclamar que a coisa está difícil, que a coisa não vai, que a coisa não anda. E essas pessoas que ficam reclamando dessas coisas é porque a sua mente é carnal, eles não estão se movendo no Espírito, porque a mente espiritual, ela diz o seguinte: ei, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu tenho a mente de Cristo, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou filho de rei, eu sou príncipe, eu sou embaixador de Cristo aqui nessa terra. Agora, o grande problema é quando a gente está se vendo errado. E eu vou dizer uma coisa para você:
Tem coisas que têm lógica humana, mas não tem lógica espiritual. Eu vou repetir: tem coisas que têm lógica humana, mas não tem lógica espiritual. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que diz assim: olha, eu estou doente, mas todo mundo adoece. É uma lógica humana. Mas a lógica espiritual é: Jesus já levou sobre si as minhas dores e enfermidades, então eu tenho saúde divina, eu posso viver isso. Aí você olha para a igreja, muitas pessoas não estão vivendo isso porque a sua mente, ela é carnal. A sua mente ainda é carnal. Então o seu pensamento é carnal, a maneira dela enxergar é carnal, a maneira dela pensar é carnal, a maneira dela falar é carnal, e a maneira dela agir é carnal. Aí você pergunta para uma pessoa: como que estão as coisas? Está difícil. Você já encontrou pessoa que você perguntou: como é que estão as coisas? Está complicado. Por que as pessoas ficam falando isso? Porque a sua mente, ela não está respondendo a palavra de Deus, ela está respondendo às circunstâncias, ela está respondendo o que ela está ouvindo lá no jornal lá que passa na televisão, ela está respondendo aquilo, porque os economistas estão dizendo uma coisa, então ela está concordando com aquilo, ela concorda com aquilo, mas ela não concorda com a palavra de Deus. E nós temos que concordar com a palavra de Deus, porque a mente espiritual, ela vai concordar com a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Queridos, nós temos o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão. Senhor, eu vou viver uma vida diferente hoje. Eu vou viver algo diferente hoje. Ontem eu não orei, ontem eu não jejuei, ontem eu não pude ler a palavra, mas hoje eu vou fazer. Eu decido que eu vou fazer. Eu peço a tua ajuda, porque eu vou fazer. Senhor, ontem eu estava desanimado, eu estava abatido, mas hoje eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Não, hoje eu vou me animar. Eu vou me esforçar para recobrar o bom ânimo, porque eu não vou aceitar passar mais um dia desanimado. Eu não aceito, porque isso não vem do Senhor. Queridos, muitas vezes o casamento está com problema. E sabe por que está com problema? Porque a nossa reação tem sido carnal. Nós temos que entender uma coisa, escute. Você já ouviu falar que a maior parte das pessoas, escute isso, que é interessante que eu vou falar. Eu vi uma pessoa falar uma coisa, tem uma estatística que diz que aqueles que ganham uma loteria, ganham um grande prêmio numa loteria. Nós não jogamos, né? Nós não jogamos na loteria, mas escute, tem pessoas que jogam. E uma pessoa disse uma coisa, que aqueles que ganham um grande prêmio na loteria, eles logo levam tempo e eles perdem tudo que perdem todo o dinheiro que eles ganharam, e eles ficam mais pobres do que eles eram antes de ganhar aquele prêmio, porque normalmente quando a riqueza vai embora deixa muitas dívidas, então a pessoa fica pior muitas vezes do que antes. Isso é uma pesquisa que eu ouvi alguém falar, certo? Eu vi uma pessoa dizendo que eu não sabia disso. Agora, imagina só, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes Deus coloca na nossa mão um grande tesouro. A nossa família é um tesouro, o teu casamento é um tesouro, mas muitos perdem o seu tesouro. Você tem que lutar para preservar aquilo que Deus te deu. Você tem que lutar para segurar aquilo que Deus te deu, porque senão você também vai perder. Sabe, às vezes as pessoas não sabem. Sabe por que as pessoas, eu fico imaginando, esses que ganharam um grande prêmio, eles ficam pobres porque eles não cuidaram daquilo que eles receberam. Então eles perderam tudo porque eles não cuidaram. Da mesma forma eu digo para você, se você não cuidar as coisas que Deus tem te dado, o inimigo vai roubar, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É ele que faz essas coisas, e você não pode permitir isso. Por isso, a nossa mentalidade tem que mudar. Aleluia! Você recebe essa palavra?
Fica em pé em nome de Jesus, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Queridos, pegue na sua mão a sua semente. Você que trouxe uma semente, você que trouxe um dízimo, pega na tua mão aí, e nós vamos semear nessa noite. Escute só, a mente espiritual, ela pensa diferente da mente carnal. Olha para mim, olha só um pouquinho. A mente carnal, ela quando vai pegar uma oferta para dar para Deus, ela diz assim: bom, eu não posso dar muito porque eu estou apertado, eu vou dar isso aqui. A mente espiritual, ela pensa sempre assim: eu vou dar o meu melhor, porque Deus vai me trazer uma colheita extraordinária. A mente sobrenatural, ela sempre vai dizer assim: eu vou semear bastante, porque a Bíblia diz que aquele que semeia abundantemente, ele colhe abundantemente. Isso é a mente sobrenatural, a mente espiritual. A mente carnal diz assim: não, eu não vou dar isso, amanhã vai me fazer falta. Bom, você vê que muitas vezes nas pequenas coisas, as pessoas elas estão agindo de forma carnal e não espiritual. Quando a gente age de forma espiritual, a gente diz assim: eu vou dar a Deus o meu melhor, porque eu sei que Deus vai trazer para mim o seu melhor. Amém? Sai do seu lugar e vem, eu quero te abençoar. Traga a tua semente, devolva teu dízimo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. 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 Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Aleluias. Queridos, venham para frente, nós queremos orar por você. Vem para frente, vem. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Vem para frente, queridos, vem para o altar aqui nessa noite, aleluia. Escute só, eu vejo o seguinte: quando uma palavra como essa está para ser pregada, e o diabo tenta atrapalhar, é porque essa palavra vai produzir muito fruto. Você viu que o nosso som aqui complicou, né? Foi difícil, mas olha aí, ó. Agora eu estou com o mesmo microfone que eu estava e o som está normal. Ele tentou atrapalhar de todas as formas. Ele tentou atrapalhar para que você se distraísse. Escute, o inimigo é muito de criar distrações. O inimigo ele tenta criar distrações. Para quê? Para que você não pegue a palavra, para que você não pegue a revelação, para que você não pegue a instrução, para que você se distraia e perca as chaves que Deus está entregando. Deus está entregando chaves, Deus está entregando chaves, aleluia. Deus entrega chaves para nós, chaves para nós. Catalaba, Conteriba, Sui, Canterébias, Alamandarabashé, Namanai. Se renda ao Espírito, se renda ao Espírito Santo, se renda, se renda, se renda. Espírito Santo, eu clamo nesta noite por uma mente espiritual, pela mente de Cristo. Receba agora poder divino sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Arabaconderiba, subcomanderébias, Alamandaraba, subcomanderébias, subcomandarábias. Pai querido, eu ministro sobre a vida desta irmã a unção do teu santo e poderoso Espírito. Arabaconderiba, encomandaraba cheia, alabadaraba suribi, recebe, vai recebendo.
Recebe mais, recebe mais. Deus tem algo para ti essa noite. Ei, olha o Espírito sobre a tua vida aí, ó. Você consegue discernir Ele? Você consegue discernir a presença do Espírito Santo? Receba. Venha bem pertinho aqui, para que eu possa ministrar a sua vida. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Te canta labasto, cobadalabaste, debecodorobaste, adalabaste, cobadalabaste. Pai querido, toca na vida dos teus servos. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Ei, canabaste, cobadalabaste. Toca Espírito, toca Espírito, toca, 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 toca. Ei, ei, receba. Receba mais, receba mais, receba mais em nome de Jesus. Receba mais, receba mais, receba mais em nome de Jesus. Receba. Oh, ei, bababá, sobre bebê, comandalabaxê, ei, alabalabaxê, ei, receba, 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 ei, catalabatarabadalabaxê, receba, receba. Ei, recebe mais, 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 mais, toca Espírito Santo, toca, 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 toca. Pai querido, eu coloco essas roupas aqui na tua presença, eu coloco aqui as roupas dessa pessoa na tua presença, eu repreendo todo espírito de enfermidade nesta vida, que caia por terra agora, sai em nome de Jesus, fora. Vem cá você, vem cá, vem aqui, vem vocês para frente, venham, cheguem mais perto, aleluia, recebam a palavra que foi pregada essa noite,